Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia. Hoje, dia 30 de março de 2023, quinta semana da Quaresma, quinta-feira, cor litúrgica roxo. Estamos finalizando esse período de Quaresma, tempo de reflexão, tempo de análise da nossa conversão, o que estamos fazendo com a nossa vida. E o salmo de hoje, que é o Salmo 104, que compõe o responsório de hoje, portanto, é ali que vai seguir toda a pregação, nos lembra: o Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é o nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Seja lei natural, seja ela a lei que vem do coração do Senhor, mas a lei do Senhor tem que estar no nosso coração, na nossa vida. O Senhor se lembra sempre da aliança. Desde antigamente, desde o início de tudo, separou um povo para si. E é em Abraão, quando o Senhor faz aquela aliança e separa o seu povo. E somos nós, esse povo separado dessa geração, santos do Senhor, para divulgar, anunciar o Santo Evangelho. Assim como fez São João Clímaco, que é o santo de hoje. Ele, em seu escondimento, em seu refúgio de oração, atraiu tantos para Cristo, dando exemplo de devoção ao Senhor. Era por volta dos anos 500, 525, anos 600, que ele, até sua velhice, se esgotou no amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, dando exemplo de oração e conduzindo o seu povo também a Cristo Jesus. Senhor Jesus, em meio a tantos barulhos e sentimentos, que eu e minha família, que nós consigamos encontrar o mais importante, a sua vontade, a vontade de seguir a sua presença, de estar diante de ti. Dai-nos essa graça, da mesma forma que destes a São João Clímaco, que pedimos agora a Deus, em nome de Jesus, orai e intercedei por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura vai nos lembrar exatamente desta aliança que Deus faz com Jacó e desta aliança com Abraão, e com esta aliança ele quer para si um povo escolhido, um povo separado, para que através desse povo pudesse se manifestar em poder e glória. Naqueles dias, Abraão prostou-se com o rosto em terra. Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nação. Lembrando que até então, na sua velhice, ele não tinha filho. Ele já era velho e também Sara, sua esposa. Já não te chamarás Abrão, mas eu vou substituir o seu nome. Você será agora chamado Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja o teu Deus, o Deus dos teus descendentes. A ti e a teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. Isso aconteceu de verdade. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Disse Deus a Abraão: guarda a minha aliança, tu e teus descendentes para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ao analisar essa primeira leitura, e podemos vincular ao Salmo 104, que nos fala: o Senhor se lembra sempre da sua aliança. Então, portanto, você é filho de Deus, você é escolhido de Deus, você é separado do meio de tantas pessoas para anunciar o Senhor. Você faz parte da descendência de Abraão na fé. Então, essa aliança não foi só para construir o povo judeu separado, mas também ele fala que será pai, que Abraão será pai de grandes nações. Farei nascer de ti nações.
e reis sairão de ti. Então, que nós possamos viver como nação do Senhor, escolhidos do Senhor, separados no Senhor, para anunciar o Santo Evangelho, assim como nos ensinou fazer São João Clímaco, ele que também se doou completamente no anúncio do Evangelho. Evangelho. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 8, de 51 a 59. Finalmente, depois de 3 dias analisando o capítulo 8 de João, né? Nós estudamos 3 dias. Há 3 dias atrás, nós vimos que o povo queria apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus se coloca entre a mulher e aqueles que queriam apedrejá-la, abaixa-se com ela, ajoelha-se com ela, protegendo ela praticamente com seu próprio corpo, e as pessoas desistem então de matar aquela mulher. Depois ele discute com as lideranças religiosas sobre o seguir Jesus, quem é o Pai, né? Jesus se manifesta para eles também como Deus e Senhor. E agora, finalmente, no capítulo 8, versículos 51 e 59, aqueles que queriam apedrejar a mulher, agora pegam em pedras para apedrejar o próprio Cristo. Vê como o pecado ele vai se avolumando na medida em que as pessoas deixam de observar este vínculo de amor com o Pai, deixam de observar este vínculo de amor na aliança de Deus para conosco, que surge desde Abraão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tem um demônio. Abraão morreu, os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? A ignorância deste povo que não compreende que aquele que aceita a palavra de Jesus jamais morrerá. Jamais morrerá. Nós também, você também, todos nós que acolhemos no nosso coração a palavra do Senhor Jesus, jamais morreremos. O nosso corpo pode conhecer a morte, mas o nosso espírito será eterno no Senhor. Ressuscitaremos assim como Jesus o fez, da mesma forma. Ali é comprovado e testificado pelos relatos romanos, mais de 500 testemunhos na época que testemunharam que o Senhor Jesus ressuscitou, além do testemunho de cada apóstolo e discípulo que estava lá no momento da ressurreição do Senhor também. Então, acontecerá conosco a mesma forma, do mesmo jeito. É disso que Jesus está falando, porque isso está nas Escrituras. Mas a cegueira, a inveja, faz com que as pessoas não consigam entender o que está escrito na palavra de Deus. Por isso eles se espantam, os judeus aqui, quando Jesus fala que aquele que aceita ele, que aceita a palavra dele, jamais verá a morte. Versículo 54. Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou ao ver o meu dia. E realmente Abraão profetizou sobre Jesus. Teve a visão do céu, teve a visão também do Cristo. Ele o viu e alegrou-se. Nesse momento os judeus ficaram mais bravos ainda. Os judeus disseram então ao Jesus: nem sequer tem 50 anos de idade e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus, tá? Como é que é o nome de Deus? Como é que se chama Deus? Deus se chama Eu Sou. Olha aqui. Antes
que existisse tudo, antes de tudo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ali Jesus estava se revelando, né? Estava notificando aos judeus que ele é o Deus que se encarnou. Eles não aguentaram com esta verdade, então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Jesus se levantou, olhou com um olhar profundo em cada olho e saiu no meio deles, no templo. Certo que às escondidas, mas saiu no meio daqueles que queriam apedrejar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero lembrar mais uma vez, tudo começa com a desculpa de apedrejar aquela pecadora. Depois se discute o que é realmente aceitar a fé, que não é só aceitar as Escrituras por aceitá-las, viver, entregar-se totalmente ao Deus. E agora termina no dia de hoje com essa experiência terrível para a humanidade. Pegar em pedra para apedrejar o próprio Deus que no nosso meio se manifesta. Se manifestou diante deles com milagres, com grandes provas de que Jesus era o Messias esperado profeticamente por todos. Ele era aquele que o profeta João Batista anunciou. A experiência de Maria, de José, a experiência de ver tantos cegos abrindo os olhos, paralíticos andando, tantas manifestações, multiplicação de pães, aquele que falava para tempestades, para se acalmasse o mar, e tudo mais que aconteceu no tempo de Jesus. Mas o coração cego, o coração duro, não aceitou a palavra de Deus. No meio da aliança, o Senhor se lembra sempre da sua aliança. É o Salmo 104. No meio daquela aliança com Abraão, o povo se sentiu separado, escolhido, mas na hora de acolher e receber Jesus, o rejeita. Que possamos nós agora, em nome do Senhor Jesus, pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, que derrame sobre nós um Espírito poderoso, capaz de abrir os nossos olhos para o tempo vindouro, para esse tempo, e aceitarmos o quanto antes o nosso Senhor Jesus em nosso coração, para que no lugar de apedrejá-lo com palavras e atitudes grosseiras contra Deus, possamos recebê-lo docilmente na nossa vida, no nosso coração, a ponto de transformar corações ao nosso redor. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja um profeta do Senhor. Anuncie a palavra de Deus. Como? Transmita agora, através das suas redes sociais, da sua rede familiar de WhatsApp, grupos de WhatsApp, de trabalho. Passe a transmitir também a palavra de Deus. Quem sabe essa palavra vai alcançar esse coração, um coração que precisa ser acolhido no Senhor. Seja um profeta de Deus. Receba em suas vidas as bênçãos de ser o anunciador de Jesus Cristo. Como são belos os pés dos mensageiros, que anunciam a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.